Olá amigos, hoje vamos falar do temido Barba Negra. Edward Teach, conhecido como Barba Negra, nasceu por volta de 1680, provavelmente em Bristol, uma das principais cidades portuárias da Inglaterra na época. Embora os detalhes exatos de seu nascimento e infância sejam obscuros, a história e o contexto social do período oferecem pistas sobre a vida que ele poderia ter levado antes de se tornar um dos piratas mais temidos da história. Bristol, na virada do século XVII, era uma cidade movimentada e próspera, especialmente devido ao comércio marítimo. Situada no sudoeste da Inglaterra, a cidade era um centro de comércio transatlântico, sendo crucial no comércio de açúcar, tabaco e escravos. Esse ambiente marinho e mercantil desempenhou um papel fundamental na formação de muitos jovens da época, incluindo Teach. Durante o período em que Teach provavelmente cresceu, a cidade estava envolvida em um comércio global que trazia não apenas riquezas, mas também uma mistura de culturas, ideias e, inevitavelmente, crimes. Pirataria e contrabando eram realidades comuns, alimentadas pela vasta rede de comércio marítimo e pelas tensões políticas da época. Jovens que cresciam em Bristol eram expostos a uma vida no mar desde cedo, seja por meio de histórias contadas por marinheiros experientes ou pela própria necessidade de buscar uma vida melhor nas águas agitadas do Atlântico. A infância de Edward Teach teria sido marcada por esse ambiente vibrante, ao mesmo tempo, difícil. Embora não haja registros detalhados de sua juventude, é razoável supor que ele tenha crescido em um lar modesto, como a maioria das crianças de Bristol. A educação formal era limitada, especialmente entre as classes mais baixas, e a vida no mar oferecia uma das poucas vias de escape da pobreza. Desde jovem, Teach provavelmente teve contato com a vida marítima, seja trabalhando nos portos ou embarcando em navios mercantes. A infância de Teach também teria sido influenciada pelas mudanças sociais e econômicas de sua época. A Inglaterra estava se estabelecendo como uma potência naval e comercial, e Bristol desempenhava um papel crucial nesse crescimento. No entanto, com a prosperidade vinha a desigualdade, e muitos jovens viam o mar como uma oportunidade de riqueza e aventura. Esse cenário de exploração e oportunidades limitadas pode ter influenciado a decisão de Teach de se aventurar no mar, onde ele começaria a desenvolver as habilidades que mais tarde usaria como pirata. A vida de marinheiro no final do século XVII não era fácil. Marinheiros enfrentavam longas viagens, condições difíceis e o constante perigo de ataques, tanto de navios inimigos quanto de piratas. Teach, durante seus primeiros anos no mar, teria aprendido não apenas a navegar, mas também a lutar e a sobreviver em um ambiente implacável. Ele provavelmente serviu em navios mercantes ou na Marinha Real, onde aprendeu as táticas navais e o uso de armas. A Guerra da Sucessão Espanhola, de 1701 a 1714, que ocorreu durante a juventude de Teach, foi um conflito significativo que afetou toda a Europa, incluindo a Inglaterra. Durante a guerra, corsários, marinheiros com permissão para saquear navios inimigos, eram comuns, e muitos homens que serviam nesses navios mais tarde se voltariam para a pirataria. Teach pode ter começado sua carreira marítima como corsário, o que lhe daria a experiência e o conhecimento necessários para se tornar o pirata temido que viria a ser. Após o fim da Guerra da Sucessão Espanhola, muitos marinheiros, agora sem emprego, se voltaram para a pirataria como meio de subsistência. Esse período, conhecido como a Era de Ouro da Pirataria, foi marcado por uma proliferação de atividades piratas no Caribe. A história de Edward Teach, o infame Barba Negra, é cercada por mistério, e isso se estende também à sua família. Pouco se sabe sobre sua origem familiar, mas, considerando o contexto social e econômico da Inglaterra no final do século XVII, é possível imaginar como sua família poderia ter sido e como eles influenciaram o homem que ele se tornou. Edward Teach provavelmente nasceu por volta de 1680 em uma família modesta em Bristol, Inglaterra, uma das principais cidades portuárias da época. Embora não haja registros claros sobre seus pais, é possível inferir que sua família pertencia à classe trabalhadora, vivendo em um ambiente que refletia as duras realidades econômicas e sociais da época.
Bristol era uma cidade onde o comércio e a navegação eram centrais para a economia local, mas também onde a desigualdade social era evidente. Os Teas, como muitas famílias de trabalhadores portuários, provavelmente enfrentaram dificuldades financeiras, vivendo em uma casa simples e sem muitos luxos. O pai de Edward, se estivesse envolvido em atividades relacionadas ao porto, talvez como marinheiro, estivador ou artesão, teria trabalhado longas horas, enquanto a mãe de Edward provavelmente cuidava da casa e dos filhos, gerenciando com frugalidade os limitados recursos da família. A infância de Edward teria sido moldada por esses pais trabalhadores, que provavelmente tentaram incutir nele um forte senso de dever e resiliência, qualidades essenciais para sobreviver em um ambiente tão implacável. No entanto, o ambiente ao seu redor também estava impregnado de histórias de aventuras do mar, contrabando e pirataria, que eram parte integrante da cultura portuária de Bristol. Essas histórias poderiam ter capturado a imaginação do jovem Edward, alimentando seu desejo de aventura e independência. Seus pais, cientes das oportunidades limitadas em terra, podem ter encorajado Edward a seguir a vida no mar, uma escolha comum para jovens na época. A vida de marinheiro oferecia a chance de escapar da pobreza, mesmo que fosse uma existência cheia de perigos. No entanto, também é possível que seus pais tenham tentado manter Edward longe do mar, preocupados com os riscos e a moralidade duvidosa que muitas vezes acompanhavam a vida de um marinheiro. Independentemente de suas intenções, o ambiente em que Edward cresceu certamente o empurrou para o mar. A educação formal era rara entre as famílias trabalhadoras de Bristol, e é provável que Edward tenha recebido pouca, se alguma, instrução escolar. Em vez disso, ele teria aprendido com a experiência prática e com o exemplo de seu pai e de outros homens da comunidade. As habilidades básicas de leitura e escrita poderiam ter sido adquiridas mais tarde, a bordo de navios, onde essas habilidades eram úteis para manter registros e navegar. No entanto, a maior parte de seu aprendizado viria do mar, onde ele aprenderia a navegar, a lutar e a liderar homens em situações de grande perigo. A relação de Edward com sua família teria sido complexa. Crescendo em uma casa onde o trabalho duro era uma necessidade, ele teria desenvolvido um forte senso de independência desde cedo. Ao mesmo tempo, o desejo de provar seu valor e talvez trazer honra e riqueza para sua família pode ter sido uma motivação poderosa. No entanto, ao se envolver com a pirataria, Edward se afastou dos valores que seus pais provavelmente tentaram incutir nele, escolhendo uma vida de crime e rebelião contra as normas sociais. É possível que, após se tornar pirata, Edward tenha cortado laços com sua família, ou talvez tenha mantido contato apenas esporadicamente. A vida de um pirata era perigosa e imprevisível. A bordo de seu navio, Barba Negra era uma figura que inspirava tanto lealdade quanto terror. Sua presença era dominante, e ele sabia exatamente como usar isso para manter sua tripulação sob controle. Embora fosse temido, ele também era respeitado, e muitos dos homens que serviam sob seu comando faziam não apenas por medo, mas por admiração pela sua habilidade e destreza no mar. A vida a bordo do Queen Anne's Revenge *, o navio mais famoso comandado por Barba Negra, era uma mistura de disciplina rígida, camaradagem pirata e uma constante sensação de perigo iminente. Barba Negra era conhecido por sua aparência assustadora, que ele cuidadosamente cultivava para intimidar tanto seus inimigos quanto sua própria tripulação. Ele tinha uma longa barba negra que trançava com fitas e muitas vezes acendia fusíveis de pólvora entrelaçados nela durante os combates, criando uma nuvem de fumaça que fazia com que parecesse uma figura infernal. Esse visual, combinado com sua grande estatura e sua voz forte, fazia com que qualquer homem que o visse o temesse instantaneamente. Essa imagem de terror servia a um propósito claro: manter a ordem. A pirataria era uma vida arriscada, e um capitão que não conseguisse controlar sua tripulação logo se veria deposto ou morto. Barba Negra compreendia isso melhor do que ninguém, e usava sua réproba negra * tação de brutalidade para garantir que seus homens soubessem que a desobediência não seria tolerada. Apesar de sua natureza intimidante, Barba Negra era um líder sagaz que entendia a importância da disciplina e da organização em um navio pirata. A vida no mar exigia um nível de ordem para garantir que o navio permanecesse operacional e que os ataques a outras embarcações fossem bem-sucedidos. Barba Negra mantinha uma hierarquia clara a bordo,
com oficiais de confiança como Israel Rendes que o ajudavam a comandar a tripulação. Ele era conhecido por ser justo, mas severo. As regras a bordo eram claras, e qualquer violação era tratada de forma imediata e muitas vezes brutal. Castigos físicos, como chicotadas, eram comuns para quem desobedecia ordens ou causava problemas. No entanto, Barba Negra também sabia recompensar aqueles que mostravam lealdade e coragem, o que ajudava a construir uma base de seguidores fiéis. Ele distribuía o saque de forma justa, garantindo que cada homem recebesse sua parte, o que aumentava o moral da tripulação. Apesar de seu aspecto assustador e de sua mão de ferro no comando, Barba Negra também entendia a importância da camaradagem entre os piratas. A vida no mar era dura e solitária, e manter a moral elevada era crucial. Ele participava das festas e celebrações a bordo, bebendo rum e contando histórias de suas façanhas. Esses momentos de descontração ajudavam a solidificar a lealdade de sua tripulação, criando um senso de irmandade entre os homens. Barba Negra também era um mestre na psicologia. Ele sabia quando era necessário ser cruel e quando era mais eficaz ser magnânimo. Ele usava o medo para manter a ordem, mas também sabia como inspirar confiança e respeito. Quando um de seus homens mostrava coragem em combate ou lealdade em momentos críticos, Barba Negra reconhecia isso publicamente, elevando o status do homem dentro da tripulação. Parte do sucesso de Barba Negra como capitão pirata residia em sua habilidade de intimidar não apenas seus inimigos, mas também sua própria tripulação, de forma a evitar motins ou deslealdade. Ele usava sua reputação para manter todos em linha, criando uma atmosfera onde a traição parecia impensável. Sua fama precedia-o, e os homens sabiam que servir sob Barba Negra significava estar no comando. Barba Negra, cujo nome real era Edward Teach, era uma figura complexa quando se tratava de sua relação com a tripulação. Ele combinava um estilo de liderança temível com momentos de camaradagem, usando uma mistura de terror e respeito para manter seus homens sob controle no mar. Barba Negra era conhecido por sua presença intimidadora, algo que ele usava deliberadamente para garantir que sua tripulação o respeitasse e o temesse. Ele cultivava uma imagem assustadora com sua longa barba negra trançada e adornada com fitas, e em combate, acendia fusíveis de pólvora entre seus dedos, criando uma aura de terror com a fumaça que envolvia seu rosto. Essa imagem aterrorizante não era apenas para intimidar inimigos, mas também para garantir que sua tripulação soubesse que ele não era alguém com quem se poderia brincar. Ele estabelecia regras claras a bordo e era implacável em mantê-las. Qualquer sinal de desobediência ou insubordinação era tratado com severidade, o que incluía punições físicas como chicotadas. Embora isso pudesse parecer cruel, era uma prática comum entre piratas e outros marinheiros da época, sendo vista como uma maneira necessária de manter a disciplina em um ambiente tão imprevisível quanto o mar. Apesar de sua severidade, Barba Negra era também justo quando se tratava de repartir o saque. Ele sabia que uma tripulação bem paga era uma tripulação leal, então sempre garantiu que todos os homens recebessem sua parte justa das pilhagens. Isso ajudava a manter o moral elevado e a lealdade firme, já que todos sabiam que, ao seguir Barba Negra, poderiam enriquecer consideravelmente. Esse senso de justiça era uma ferramenta poderosa para manter a tripulação unida. Mesmo que Barba Negra fosse temido, ele também era visto como um líder que cuidava dos interesses de seus homens, o que lhes dava um motivo para segui-lo, além do medo. Barba Negra entendia que a vida no mar era árdua e que momentos de camaradagem eram essenciais para manter a tripulação motivada. Em tempos de descanso, ele participava das celebrações a bordo, compartilhando rum e histórias com seus homens. Essas ocasiões criavam laços de camaradagem e fortaleciam a lealdade da tripulação. Para muitos, Barba Negra era mais do que apenas um capitão, ele era um camarada que, em momentos de descontração, se juntava à tripulação como um deles. Esses momentos de proximidade não eram frequentes, mas quando aconteciam, tinham um efeito profundo na moral da tripulação. Eles viam em Barba Negra alguém que não era apenas um líder distante, mas que também entendia as dificuldades que todos enfrentavam e sabia como relaxar e aproveitar a vida pirata. Barba Negra era astuto e sabia como usar a psicologia para manter sua tripulação sob controle. Em uma famosa história, ele teria disparado suas pistolas de forma aleatória no convés, ferindo alguns de seus próprios homens.
Quando questionado sobre o motivo, ele teria dito que queria lembrar a todos que ele era imprevisível e que nem mesmo os que estavam perto dele estavam a salvo de sua ira. Esse tipo de comportamento reforçava a ideia de que Barba Negra era um líder que não tolerava fraqueza ou questionamentos. Ao mesmo tempo, ele sabia quando mostrar misericórdia e reconhecer a bravura. Aqueles que demonstravam coragem ou lealdade eram recompensados, o que incentivava os outros a seguir o exemplo. Barba Negra compreendia que, para ser um líder eficaz, precisava equilibrar a brutalidade com gestos de reconhecimento e recompensa. Barba Negra era também pragmático. Ele evitava confrontos desnecessários que poderiam colocar a vida de sua tripulação. Barba Negra, cujo nome real era Edward Teach, era uma figura complexa quando se tratava de sua relação com a tripulação. Ele combinava um estilo de liderança temível com momentos de camaradagem, usando uma mistura de terror e respeito para manter seus homens sob controle no mar. Barba Negra era conhecido por sua presença intimidadora, algo que ele usava deliberadamente para garantir que sua tripulação o respeitasse e o temesse. Ele cultivava uma imagem assustadora com sua longa barba negra trançada e adornada com fitas, e em combate, acendia fusíveis de pólvora entre seus dedos, criando uma aura de terror com a fumaça que envolvia seu rosto. Essa imagem aterrorizante não era apenas para intimidar inimigos, mas também para garantir que sua tripulação soubesse que ele não era alguém com quem se poderia brincar. Ele estabelecia regras claras a bordo e era implacável em mantê-las. Qualquer sinal de desobediência ou insubordinação era tratado com severidade, o que incluía punições físicas como chicotadas. Embora isso pudesse parecer cruel, era uma prática comum entre piratas e outros marinheiros da época, sendo vista como uma maneira necessária de manter a disciplina em um ambiente tão imprevisível quanto o mar. Apesar de sua severidade, Barba Negra era também justo quando se tratava de repartir o saque. Ele sabia que uma tripulação bem paga era uma tripulação leal, então sempre garantiu que todos os homens recebessem sua parte justa das pilhagens. Isso ajudava a manter o moral elevado e a lealdade firme, já que todos sabiam que, ao seguir Barba Negra, poderiam enriquecer consideravelmente. Esse senso de justiça era uma ferramenta poderosa para manter a tripulação unida. Mesmo que Barba Negra fosse temido, ele também era visto como um líder que cuidava dos interesses de seus homens, o que lhes dava um motivo para segui-lo, além do medo. Barba Negra entendia que a vida no mar era árdua e que momentos de camaradagem eram essenciais para manter a tripulação motivada. Em tempos de descanso, ele participava das celebrações a bordo, compartilhando rum e histórias com seus homens. Essas ocasiões criavam laços de camaradagem e fortaleciam a lealdade da tripulação. Para muitos, Barba Negra era mais do que apenas um capitão, ele era um camarada que, em momentos de descontração, se juntava à tripulação como um deles. Esses momentos de proximidade não eram frequentes, mas quando aconteciam, tinham um efeito profundo na moral da tripulação. Eles viam em Barba Negra alguém que não era apenas um líder distante, mas que também entendia as dificuldades que todos enfrentavam e sabia como relaxar e aproveitar a vida pirata. Barba Negra era astuto e sabia como usar a psicologia para manter sua tripulação sob controle. Em uma famosa história, ele teria disparado suas pistolas de forma aleatória no convés, ferindo alguns de seus próprios homens. Quando questionado sobre o motivo, ele teria dito que queria lembrar a todos que ele era imprevisível e que nem mesmo os que estavam perto dele estavam a salvo de sua ira. Esse tipo de comportamento reforçava a ideia de que Barba Negra era um líder que não tolerava fraqueza ou questionamentos. Ao mesmo tempo, ele sabia quando mostrar misericórdia e reconhecer a bravura. Aqueles que demonstravam coragem ou lealdade eram recompensados, o que incentivava os outros a seguir o exemplo. Barba Negra compreendia que, para ser um líder eficaz, precisava equilibrar a brutalidade com gestos de reconhecimento e recompensa. Barba Negra era também pragmático. Ele evitava confrontos desnecessários que poderiam colocar a vida de sua tripulação. Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, viveu uma vida repleta de experiências que o moldaram em um dos piratas mais temidos e lendários da história. Suas experiências no mar, suas batalhas e seus encontros com outras figuras históricas da pirataria contribuíram para sua fama duradoura. Para entender melhor sua vida, é importante explorar as principais experiências que marcaram sua jornada, desde seu início como marinheiro até sua morte violenta.
As primeiras experiências de Edward Teach no mar são envoltas em mistério, mas é provável que ele tenha começado como um simples marinheiro em navios mercantes ou de guerra. No final do século XVII e início do XVIII, a Inglaterra estava frequentemente envolvida em conflitos, como a Guerra da Sucessão Espanhola, de 1701 a 1714, e muitos jovens foram recrutados para servir na Marinha Real ou em navios privados. Esses navios privados, conhecidos como corsários, recebiam autorização do governo para atacar navios inimigos, uma prática que servia como uma espécie de pirataria legalizada. Durante esse período, Teach teria adquirido as habilidades necessárias para se tornar um marinheiro experiente. Ele aprendeu a navegar, a manusear armas e a comandar homens em combate. Essas experiências formativas foram cruciais para sua transição posterior para a pirataria, onde ele aplicaria o que havia aprendido em um contexto mais selvagem e sem lei. A transição de Edward Teach para a pirataria foi um ponto de virada em sua vida. Por volta de 1716, após o fim da Guerra da Sucessão Espanhola, muitos corsários se viram sem trabalho e sem perspectivas de uma vida em terra. Para esses homens, a pirataria era uma alternativa atraente, oferecendo a promessa de riqueza e liberdade. Teach se juntou à tripulação do famoso pirata Benjamin Hornigold, um dos piratas mais respeitados da época. Sob a liderança de Hornigold, Teach teve suas primeiras experiências diretas com a pirataria. Ele participou de ataques a navios mercantes, aprendendo a tática de abordar e capturar navios inimigos. A vida de pirata era perigosa e imprevisível, mas também oferecia uma sensação de poder e controle que Teach parecia apreciar. A experiência com Hornigold foi fundamental para a ascensão de Edward Teach como líder pirata. Em 1717, Hornigold decidiu abandonar a pirataria, aceitando o perdão real oferecido pelo governo britânico. Com a saída de Hornigold, Teach assumiu o comando de seu próprio navio e começou a construir sua reputação como Barba Negra. Uma das experiências mais marcantes de Barba Negra ocorreu quando ele capturou um grande navio mercante francês, o Asterisco La Concorde Asterisco, que ele transformou em seu navio principal e renomeou como Asterisco Queen Anne's Revenge Asterisco. Esse navio, equipado com 40 canhões, tornou-se uma verdadeira fortaleza flutuante, permitindo que Barba Negra dominasse as águas do Caribe e da costa leste da América do Norte. Barba Negra usava táticas de intimidação para aumentar sua fama. Ele era conhecido por acender fusíveis de pólvora em sua longa barba negra durante os combates, criando uma imagem aterrorizante que muitas vezes levava seus inimigos a se renderem sem luta. Sua aparência imponente, combinada com sua habilidade estratégica, fez dele um dos piratas mais temidos de seu tempo. Uma das experiências mais ousadas de Barba Negra foi o bloqueio da cidade de Charleston, na Carolina do Sul, em maio de 1718. Com sua frota de navios, incluindo o Asterisco Queen Anne's Revenge Asterisco, Barba Negra bloqueou o porto, interrompendo o comércio e capturando vários navios que tentavam entrar ou sair da cidade. Durante o bloqueio, Barba Negra fez uma demanda incomum. Ele exigiu um baú de medicamentos. Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, viveu uma vida repleta de experiências que o moldaram em um dos piratas mais temidos e lendários da história. Suas experiências no mar, suas batalhas e seus encontros com outras figuras históricas da pirataria contribuíram para sua fama duradoura. Para entender melhor sua vida, é importante explorar as principais experiências que marcaram sua jornada, desde seu início como marinheiro até sua morte violenta. As primeiras experiências de Edward Teach no mar são envoltas em mistério, mas é provável que ele tenha começado como um simples marinheiro em navios mercantes ou de guerra. No final do século XVII e início do XVIII, a Inglaterra estava frequentemente envolvida em conflitos, como a Guerra da Sucessão Espanhola, de 1701 a 1714, e muitos jovens foram recrutados para servir na Marinha Real ou em navios privados. Esses navios privados, conhecidos como corsários, recebiam autorização do governo para atacar navios inimigos, uma prática que servia como uma espécie de pirataria legalizada. Durante esse período, Teach teria adquirido as habilidades necessárias para se tornar um marinheiro experiente. Ele aprendeu a navegar, a manusear armas e a comandar homens em combate. Essas experiências formativas foram cruciais para sua transição posterior para a pirataria, onde ele aplicaria o que havia aprendido em um contexto mais selvagem e sem lei.
A transição de Edward Teach para a pirataria foi um ponto de virada em sua vida. Por volta de 1716, após o fim da Guerra da Sucessão Espanhola, muitos corsários se viram sem trabalho e sem perspectivas de uma vida em terra. Para esses homens, a pirataria era uma alternativa atraente, oferecendo a promessa de riqueza e liberdade. Teach se juntou à tripulação do famoso pirata Benjamin Hornigold, um dos piratas mais respeitados da época. Sob a liderança de Hornigold, Teach teve suas primeiras experiências diretas com a pirataria. Ele participou de ataques a navios mercantes, aprendendo a tática de abordar e capturar navios inimigos. A vida de pirata era perigosa e imprevisível, mas também oferecia uma sensação de poder e controle que Teach parecia apreciar. A experiência com Hornigold foi fundamental para a ascensão de Edward Teach como líder pirata. Em 1717, Hornigold decidiu abandonar a pirataria, aceitando o perdão real oferecido pelo governo britânico. Com a saída de Hornigold, Teach assumiu o comando de seu próprio navio e começou a construir sua reputação como Barba Negra. Uma das experiências mais marcantes de Barba Negra ocorreu quando ele capturou um grande navio mercante francês, o asterisco La Concorde Asterisco, que ele transformou em seu navio principal e renomeou como asterisco Queen Anne's Revenge Asterisco. Esse navio, equipado com 40 canhões, tornou-se uma verdadeira fortaleza flutuante, permitindo que Barba Negra dominasse as águas do Caribe e da costa leste da América do Norte. Barba Negra usava táticas de intimidação para aumentar sua fama. Ele era conhecido por acender fusíveis de pólvora em sua longa barba negra durante os combates, criando uma imagem aterrorizante que muitas vezes levava seus inimigos a se renderem sem luta. Sua aparência imponente, combinada com sua habilidade estratégica, fez dele um dos piratas mais temidos de seu tempo. Uma das experiências mais ousadas de Barba Negra foi o bloqueio da cidade de Charleston, na Carolina do Sul, em maio de 1718. Com sua frota de navios, incluindo o asterisco Queen Anne's Revenge Asterisco, Barba Negra bloqueou o porto, interrompendo o comércio e capturando vários navios que tentavam entrar ou sair da cidade. Durante o bloqueio, Barba Negra fez uma demanda incomum. Ele exigiu um baú de medicamentos. No final do século XVII, os mares do Caribe e da costa leste das colônias americanas eram terras férteis para aventuras ousadas e perigosas. Foi nesse cenário turbulento que surgiu um dos piratas mais temidos da história, Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Edward Teach nasceu por volta de 1680, provavelmente na cidade portuária de Bristol, Inglaterra. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos de vida, mas ele cresceu em uma época em que o mar oferecia tanto oportunidades quanto perigos. Jovem e ambicioso, Teach logo se encontrou a bordo de navios que navegavam para o Novo Mundo, onde as riquezas e aventuras prometiam mudar a vida de qualquer homem. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, que se estendeu de 1701 a 1714, Teach serviu como corsário. Os corsários eram essencialmente piratas legalizados, autorizados pelo governo britânico a atacar e saquear navios inimigos. Foi nessa época que ele aprendeu as artes da guerra naval, ganhando experiência em combate e saque. Porém, quando a guerra acabou, muitos corsários ficaram desempregados, sem um propósito claro. Para Teach, essa foi a oportunidade de se tornar algo mais, um pirata independente. Em algum momento entre 1716 e 1717, Teach uniu-se a um famoso pirata chamado Benjamin Hornigold, que operava nas Bahamas. Sob a liderança de Hornigold, Teach aperfeiçoou suas habilidades e começou a construir sua reputação. Não demorou muito para que ele ganhasse o comando de seu próprio navio. Com uma tripulação leal e sedenta por riquezas, Teach começou a trilhar seu próprio caminho de terror pelos mares. A verdadeira ascensão de Edward Teach à Barba Negra começou quando ele capturou um grande navio negreiro francês, o La Concorde, em 1717. Ele armou o navio com 40 canhões e o renomeou como Queen Anne's Revenge, transformando-o em um dos navios mais formidáveis da época. Com o Queen Anne's Revenge, Barba Negra se destacou pela sua crueldade, mas também por sua inteligência estratégica. Ele não era apenas um homem forte, ele entendia o poder do medo. Barba Negra criou uma imagem cuidadosamente projetada para aterrorizar seus inimigos. Sua longa barba negra, que ele trançava com fitas coloridas, tornou-se sua marca registrada.
Durante as batalhas, ele acendia pavios debaixo do chapéu, criando uma nuvem de fumaça ao redor de sua cabeça, dando a impressão de que ele era uma figura sobrenatural, um demônio dos mares. No decorrer de 1717 e 1718, Barba Negra se tornou uma lenda viva. Ele atacou e capturou inúmeros navios, espalhando medo ao longo da costa leste das colônias americanas e nas ilhas do Caribe. Suas táticas eram tanto brutais quanto engenhosas. Ele preferia que seus inimigos se rendessem sem lutar, usando sua reputação temível para evitar conflitos sangrentos. Mas, apesar de toda sua crueldade, Barba Negra era também um líder astuto. Ele compreendia o valor da lealdade entre sua tripulação e os mantinha satisfeitos com a promessa de riquezas e a certeza de que ele os lideraria em batalhas vitoriosas. Sob seu comando, a pirataria alcançou novos patamares, e Barba Negra tornou-se o nome mais temido em todos os mares. A Era de Ouro da Pirataria, que abrange aproximadamente o período de 1650 a 1730, foi uma época de tumulto, oportunidades e transformação nos mares do Caribe e ao redor do Atlântico. Esse período é marcado pela ascensão de piratas notórios, como Barba Negra, cuja vida e ações foram profundamente influenciadas pelo contexto histórico da época. Para entender por que Barba Negra se tornou uma figura tão proeminente, é essencial explorar o cenário político, econômico e social que moldou a pirataria durante sua carreira. O ambiente político e econômico. Durante a Era de Ouro da Pirataria, a rivalidade entre as potências europeias dominava o cenário global. Inglaterra, França, Espanha e Países Baixos estavam em constante disputa por territórios e rotas comerciais. Esses conflitos geravam um ambiente caótico e inseguro nos mares, criando oportunidades para piratas que podiam se aproveitar da falta de controle e das guerras em curso. O Caribe, em particular, era um ponto focal de disputas. As potências coloniais estabeleceram várias colônias nas ilhas e no continente, mas o controle real era frequentemente limitado e instável. A fragilidade das linhas de comunicação e a falta de patrulhamento efetivo tornavam a região um paraíso para piratas que buscavam saquear navios mercantes e atacar colônias vulneráveis. Nesse ambiente, a pirataria não era apenas um crime, mas uma forma de resistência e uma maneira de se enriquecer rapidamente. Muitos piratas, incluindo Barba Negra, eram ex-marinheiros ou corsários que, após o fim das guerras, encontraram na pirataria uma forma de continuar a aventura e, mais importante, de obter riquezas que lhes eram inacessíveis de outra forma. O papel dos corsários e a transição para a pirataria. Muitos piratas da Era de Ouro começaram suas carreiras como corsários. Corsários eram marinheiros que, durante períodos de guerra, eram autorizados pelos governos a atacar navios inimigos e saquear suas cargas em troca de uma parte do saque. No entanto, quando as guerras terminavam, muitos desses corsários ficavam sem emprego e sem meios de sustento. Sem um governo que lhes fornecesse contratos, eles se voltavam para a pirataria como uma forma de continuar suas atividades no mar. Barba Negra, por exemplo, começou sua carreira como corsário durante a Guerra da Sucessão Espanhola. Após o fim da guerra, ele, como muitos outros, se voltou para a pirataria. A transição de corsário para pirata foi muitas vezes um caminho inevitável para aqueles que estavam acostumados à vida no mar e que buscavam maneiras de manter seus estilos de vida aventureiros e lucrativos. A economia do saque, motivação e prática. A economia da pirataria era baseada principalmente no saque. A pirataria prosperou em um período em que as nações europeias estavam expandindo seus impérios coloniais e aumentando o comércio marítimo. Navios mercantes transportavam grandes quantidades de bens valiosos entre as colônias e a Europa, tornando-os alvos atraentes para piratas. Barba Negra, como muitos outros piratas, usava a ameaça de violência para forçar os capitães de navios mercantes a se renderem. Muitas vezes, a mera presença de um navio pirata e a reputação de seu capitão eram suficientes para que os navios mercantes se rendessem sem um tiro ser disparado. Esse tipo de abordagem evitava danos desnecessários e maximizava o lucro dos saques. Além disso, os piratas frequentemente utilizavam estratégias como a navegação disfarçada e a surpresa para capturar navios. Barba Negra era conhecido por seu conhecimento tático e sua habilidade em criar situações que favorecessem suas incursões. Ele sabia como usar o medo para garantir que suas vítimas se rendessem prontamente.
A vida no mar, desafios e recompensas. A vida de um pirata. Para muitos, Barba Negra é sinônimo de batalhas ferozes, saques e a imponente presença de um pirata lendário no alto mar. No entanto, como qualquer homem, até mesmo o infame Barba Negra precisava de momentos de descanso. A vida em terra firme oferecia a Edward Teach seu verdadeiro nome, e uma pausa das implacáveis jornadas marítimas e uma oportunidade para recarregar, planejar e aproveitar os frutos de suas conquistas. Os refúgios de Barba Negra, em Nassau e Ocracoke. Barba Negra passava muito de seu tempo em refúgios estratégicos ao longo da costa atlântica. Entre os mais notáveis estava Nassau, nas Bahamas. Nassau era conhecida como a República dos Piratas, um refúgio onde as leis da coroa britânica eram praticamente inexistentes. Governadores corruptos, como Woodes Rogers, muitas vezes faziam vista grossa às atividades dos piratas em troca de uma parte do saque. Para Barba Negra, Nassau não era apenas um porto seguro, mas um lugar onde ele podia se conectar com outros capitães piratas, formar alianças e planejar seus próximos ataques. Outro refúgio importante era a ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte. Diferente do caos urbano de Nassau, Ocracoke oferecia um isolamento estratégico. Situada em uma área remota, a ilha permitia que Barba Negra se escondesse das autoridades e se recuperasse das longas jornadas no mar. Em Ocracoke, ele era conhecido por realizar festas extravagantes, onde o rum fluía livremente e a música e a dança duravam a noite toda. O contraste entre mar e terra. Barba Negra vivia uma vida de extremos. No mar, ele era um capitão implacável, sempre em alerta, pronto para o combate a qualquer momento. Em terra, sua vida assumia um ritmo diferente, embora ainda cheia de intensidade. O tempo em terra era uma oportunidade para relaxar e se divertir, mas também para lidar com os aspectos logísticos de sua carreira pirata. Ele precisava vender ou trocar os espólios obtidos no mar, negociar com comerciantes e lidar com autoridades locais, tudo isso enquanto mantinha sua tripulação satisfeita e leal. A rotina em terra de Barba Negra incluía festas, onde ele e sua tripulação celebravam suas vitórias e gastavam o dinheiro obtido com saques. Essas festas eram regadas a rum e vinham acompanhadas de jogos de azar, danças e histórias de aventuras passadas. Era um momento de camaradagem, onde a tripulação podia se reconectar e fortalecer seus laços, importantes para a sobrevivência no mar. Barba Negra, o diplomata e estrategista. Em terra, Barba Negra não era apenas um homem de excessos, ele também era um diplomata habilidoso. Ele sabia que para continuar suas operações piratas, precisava de alianças e de manter boas relações com figuras-chave, como comerciantes e autoridades locais. Usando de charme e intimidação, ele negociava permissão para ancorar em portos, reabastecer seus navios e garantir que as autoridades fechassem os olhos para suas atividades. Essas negociações não eram feitas apenas com palavras. Barba Negra frequentemente usava sua fama temível como moeda de troca. As autoridades sabiam que ir contra ele poderia trazer consequências devastadoras. Sua habilidade de manipular essas situações permitiu que ele operasse com relativa impunidade por um tempo, mesmo em locais onde a presença militar britânica era forte. Vida amorosa e relacionamentos. Pouco se sabe com certeza sobre a vida amorosa de Barba Negra, mas há relatos que sugerem que ele era tão impetuoso em seus relacionamentos quanto era no mar. Dizem que ele se casou várias vezes, com algumas das cerimônias sendo mais simbólicas do que legais, realizadas em portos onde sua tripulação fazia paradas. Um desses casamentos aconteceu na Carolina do Norte, onde Barba Negra supostamente se casou com uma jovem de apenas 16 anos. O nome Edward Teach, ou Barba Negra, evoca imagens de um pirata implacável, um homem que aterrorizava os mares com sua presença. Mas como era a vida cotidiana de um dos piratas mais temidos da história? Para entender isso, precisamos olhar além da lenda e explorar o mundo em que Barba Negra vivia, as pessoas que o cercavam e as escolhas que ele fez. O Código de Vida Pirata. A vida de Barba Negra, como a de muitos piratas da época, era guiada por um código informal, conhecido como o Código dos Piratas. Este código ditava as regras a bordo do navio e entre a tripulação, estabelecendo uma espécie de democracia rústica.
Decisões importantes, como onde atacar e o que fazer com o saque, eram tomadas por voto, com o capitão tendo a palavra final em questões de combate. Barba Negra era conhecido por ser um líder duro, mas justo, alguém que entendia a importância de manter a moral alta e a lealdade de seus homens. Os piratas tinham um sistema de divisão de espólios que era surpreendentemente igualitário para a época. Cada membro da tripulação recebia uma parte do saque, com o capitão e os oficiais recebendo uma parcela maior. Esse sistema incentivava os homens a permanecerem leais e a lutar com ferocidade, sabendo que seriam recompensados por seus esforços. A rotina a bordo do navio. A vida a bordo do Queen Anne's Revenge, o navio capitânia de Barba Negra, era difícil e perigosa, mas também cheia de camaradagem e aventura. As condições eram apertadas, com homens vivendo, comendo e dormindo juntos em um espaço confinado. O convés estava sempre úmido e escorregadio, e as doenças eram uma ameaça constante. No entanto, para muitos, a vida de pirata oferecia mais liberdade e oportunidade do que as alternativas na terra. O dia começava cedo, muitas vezes com a tripulação sendo acordada ao som de um canhão. As tarefas diárias incluíam consertar velas, limpar o convés e preparar o navio para o combate. Nos momentos de ócio, os homens jogavam dados, contavam histórias e sonhavam com o próximo grande saque. Barba Negra era conhecido por participar dessas atividades, reforçando a ideia de que, apesar de ser o capitão, ele era um dos seus. O uso do medo como arma. Barba Negra não era apenas um capitão habilidoso, ele era um mestre em manipular a imagem e o medo. Ele entendia que a aparência podia ser tão poderosa quanto uma espada. Sua barba negra trançada e o hábito de acender pavios debaixo do chapéu durante as batalhas davam a impressão de que ele era uma figura saída das profundezas do inferno. Esse uso inteligente do medo permitia que ele vencesse batalhas sem derramamento de sangue, com muitos navios se rendendo ao primeiro sinal de sua aproximação. Além disso, Barba Negra era um estrategista habilidoso. Ele escolhia seus alvos com cuidado, preferindo atacar navios mercantes vulneráveis e evitar confrontos diretos com a marinha, a menos que fosse necessário. Sua reputação era tão poderosa que, muitas vezes, a menção de seu nome era suficiente para fazer com que seus inimigos fugissem ou se rendessem. A vida em terra e refúgios e festas. Quando não estava no mar, Barba Negra e sua tripulação buscavam refúgio em lugares como Nassau, nas Bahamas, ou Ocracoke, na Carolina do Norte. Nessas ilhas, eles podiam relaxar e gastar seus ganhos em rum, jogos e festas. A vida em terra oferecia um alívio temporário das durezas do mar, mas também era um tempo de reabastecimento e planejamento para futuras incursões. Barba Negra era conhecido por sua habilidade em formar alianças com autoridades locais corruptas, que muitas vezes fechavam os olhos para suas atividades em troca de uma parte do saque. Isso lhe permitia operar com relativa impunidade por um tempo, até que sua crescente infâmia trouxesse atenção indesejada. Para muitos, Barba Negra é sinônimo de batalhas ferozes, saques e a imponente presença de um pirata lendário no alto mar. No entanto, como qualquer homem, até mesmo o infame Barba Negra precisava de momentos de descanso. A vida em terra firme oferecia a Edward Teach, seu verdadeiro nome, em uma pausa das implacáveis jornadas marítimas e uma oportunidade para recarregar, planejar e aproveitar os frutos de suas conquistas. Os refúgios de Barba Negra, em Nassau e Ocracoke. Barba Negra passava muito de seu tempo em refúgios estratégicos ao longo da costa atlântica. Entre os mais notáveis estava Nassau, nas Bahamas. Nassau era conhecida como a República dos Piratas, um refúgio onde as leis da coroa britânica eram praticamente inexistentes. Governadores corruptos, como Woodes Rogers, muitas vezes faziam vista grossa às atividades dos piratas em troca de uma parte do saque. Para Barba Negra, Nassau não era apenas um porto seguro, mas um lugar onde ele podia se conectar com outros capitães piratas, formar alianças e planejar seus próximos ataques. Outro refúgio importante era a ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte. Diferente do caos urbano de Nassau, Ocracoke oferecia um isolamento estratégico. Situada em uma área remota, a ilha permitia que Barba Negra se escondesse das autoridades e se recuperasse das longas jornadas no mar.
Em Ocracoke, ele era conhecido por realizar festas extravagantes, onde o rum fluía livremente, a música e a dança duravam a noite toda. O contraste entre mar e terra. Barba Negra vivia uma vida de extremos. No mar, ele era um capitão implacável, sempre em alerta, pronto para o combate a qualquer momento. Em terra, sua vida assumia um ritmo diferente, embora ainda cheia de intensidade. O tempo em terra era uma oportunidade para relaxar e se divertir, mas também para lidar com os aspectos logísticos de sua carreira pirata. Ele precisava vender ou trocar os espólios obtidos no mar, negociar com comerciantes e lidar com autoridades locais, tudo isso enquanto mantinha sua tripulação satisfeita e leal. A rotina em terra de Barba Negra incluía festas, onde ele e sua tripulação celebravam suas vitórias e gastavam o dinheiro obtido com saques. Essas festas eram regadas a rum e vinham acompanhadas de jogos de azar, danças e histórias de aventuras passadas. Era um momento de camaradagem, onde a tripulação podia se reconectar e fortalecer seus laços, importantes para a sobrevivência no mar. Barba Negra, o diplomata e estrategista. Em terra, Barba Negra não era apenas um homem de excessos, ele também era um diplomata habilidoso. Ele sabia que para continuar suas operações piratas, precisava de alianças e de manter boas relações com figuras-chave, como comerciantes e autoridades locais. Usando de charme e intimidação, ele negociava permissão para ancorar em portos, reabastecer seus navios e garantir que as autoridades fechassem os olhos para suas atividades. Essas negociações não eram feitas apenas com palavras. Barba Negra frequentemente usava sua fama temível como moeda de troca. As autoridades sabiam que ir contra ele poderia trazer consequências devastadoras. Sua habilidade de manipular essas situações permitiu que ele operasse com relativa impunidade por um tempo, mesmo em locais onde a presença militar britânica era forte. Vida amorosa e relacionamentos. Pouco se sabe com certeza sobre a vida amorosa de Barba Negra, mas há relatos que sugerem que ele era tão impetuoso em seus relacionamentos quanto era no mar. Dizem que ele se casou várias vezes, com algumas das cerimônias sendo mais simbólicas do que legais, realizadas em portos onde sua tripulação fazia paradas. Um desses casamentos aconteceu na Carolina do Norte, onde Barba Negra supostamente se casou com uma jovem de apenas 16 anos. Para um pirata como Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, o navio era tanto uma casa quanto uma fortaleza. Ele vivia quase exclusivamente no mar, onde seu navio, o temido Queen Anne's Revenge, se tornou uma extensão de sua própria vontade. Governando o navio com um punho de ferro, Barba Negra criava um ambiente onde a disciplina, o medo e a lealdade eram fundamentais. Esta narrativa explora como era a rotina de Barba Negra dentro do navio, mostrando como ele mantinha o controle de sua tripulação e preparava seu próximo movimento. Amanhã, o despertar de um dia de pirataria. O dia começava cedo a bordo do Queen Anne's Revenge. Logo ao nascer do sol, Barba Negra já estava em pé, o olhar fixo no horizonte, sempre atento a qualquer sinal de um navio inimigo ou mercante. Ele era um líder pragmático, ciente de que o sucesso dependia da constante vigilância e preparação. A tripulação, que sabia o quanto o capitão valorizava a prontidão, também estava de pé logo cedo, executando suas tarefas com rapidez e precisão. Barba Negra fazia sua primeira inspeção do dia, caminhando pelo convés para garantir que tudo estava em ordem. Ele observava o estado das velas, das cordas e das armas, sabendo que qualquer falha poderia ser fatal. Seu olhar severo era suficiente para que os homens trabalhassem com diligência, sabendo que qualquer deslize poderia ser punido severamente. A disciplina a bordo, regras e castigos. Barba Negra governava seu navio com um código rígido de disciplina. Ele entendia que, para manter a lealdade de uma tripulação composta de homens perigosos e impetuosos, era necessário um equilíbrio entre recompensa e medo. As regras eram claras, a desobediência era punida rapidamente, muitas vezes com castigos corporais. No entanto, Barba Negra também era generoso com as recompensas, distribuindo uma parte justa dos espólios para manter seus homens satisfeitos e motivados. O capitão raramente levantava a voz, sua presença imponente e a lenda que o cercava eram o suficiente para manter a ordem. No entanto, quando necessário, ele não hesitava em usar a violência para reforçar seu domínio.
A bordo do Queen Anne's Revenge, todos sabiam que desafiar Barba Negra significava enfrentar consequências severas. A preparação para a batalha, treinamento e estratégia. Durante o dia, grande parte da rotina de Barba Negra envolvia preparar sua tripulação para o combate. Ele acreditava que a chave para o sucesso no mar era estar sempre pronto para a batalha. Assim, seus homens passavam horas treinando no uso de armas, tanto espadas quanto mosquetes e canhões. Barba Negra supervisionava esses treinamentos pessoalmente, garantindo que cada homem soubesse exatamente o que fazer quando o momento chegasse. Ele também dedicava tempo à estratégia, analisando mapas e discutindo planos com seus oficiais mais confiáveis. Barba Negra era um estrategista astuto, sempre buscando a vantagem, seja ela no conhecimento das rotas de navegação, na interpretação das condições meteorológicas ou na surpresa de um ataque rápido. Ele estudava os comportamentos dos navios inimigos e mercantes, procurando entender seus pontos fracos. À tarde, o olho no horizonte e a tensão do mar. À medida que o dia avançava, Barba Negra continuava sua vigilância. O tempo no mar podia ser monótono para muitos, mas não para ele. Sempre atento, ele passava horas observando o horizonte, buscando sinais de navios que poderiam ser atacados. Quando um navio era avistado, a tensão a bordo aumentava. Barba Negra convocava seus oficiais e rapidamente traçava um plano de ataque. Mesmo que a decisão fosse seguir ou não um navio avistado, era sempre calculada com frieza. Ele sabia que cada ataque era um risco e, embora a pirataria fosse uma vida de grandes recompensas. Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, é um dos nomes mais icônicos da pirataria. Quando imaginamos piratas, é difícil não pensar em sua figura imponente, com a barba trançada e acesa em chamas, seu olhar feroz e a bandeira negra tremulando ao vento. Mas quem foi realmente Barba Negra? Ele era o monstro sanguinário que as histórias nos contam, ou há uma realidade mais complexa por trás da lenda? Vamos explorar o contraste entre o mito que aterrorizou os mares e o homem que viveu essa vida. O nascimento do mito, a imagem de Barba Negra. O mito de Barba Negra começou a se formar ainda durante sua vida. Ele era o mestre da autopromoção, criando deliberadamente uma imagem que incutia medo tanto em seus inimigos quanto em seus próprios homens. A famosa barba, trançada e decorada com fitas coloridas, era frequentemente acesa com pavios de linho embebidos em enxofre, fazendo parecer que sua cabeça estava envolta em fumaça. Essa aparência, somada à sua altura e porte físico, fazia com que ele parecesse mais uma criatura infernal do que um simples homem. As histórias sobre Barba Negra rapidamente se espalharam. Diziam que ele era implacável, que não mostrava piedade a quem cruzasse seu caminho, e que era capaz de atos de violência indescritíveis. Seu navio, o Queen Anne's Revenge, se tornou sinônimo de destruição e pilhagem. A visão de sua bandeira, que retratava um esqueleto empunhando uma lança e um coração sangrando, era suficiente para que muitos capitães de navios mercantes se rendessem sem lutar. A realidade, um capitão estratégico e calculista. No entanto, a realidade de Barba Negra era um pouco diferente. Embora ele fosse, sem dúvida, um pirata temível e eficaz, há evidências de que ele era mais estrategista do que monstro. Barba Negra compreendia o poder do medo e o usava como uma arma para evitar combates desnecessários. Ao cultivar sua imagem de demônio dos mares, ele conseguia conquistar navios sem precisar disparar um tiro. Muitos relatos indicam que ele preferia capturar suas presas através de táticas psicológicas em vez de violência descontrolada. Um exemplo dessa abordagem é o bloqueio do porto de Charleston em 1718. Durante esse episódio, Barba Negra capturou vários navios e manteve reféns importantes, exigindo um baú de medicamentos em troca de suas vidas. Ele conseguiu o que queria sem derramar uma gota de sangue. Esse incidente mostra que, apesar de sua reputação violenta, Barba Negra sabia quando era mais vantajoso negociar do que lutar. O contexto histórico, a era da pirataria. Para entender o verdadeiro Barba Negra, é essencial colocá-lo no contexto de sua época. Ele viveu durante a chamada Era de Ouro da Pirataria, um período em que ex-marinheiros, corsários e aventureiros viram uma oportunidade de enriquecer saqueando navios mercantes. A pirataria era, em muitos casos, uma resposta às condições econômicas difíceis e às políticas opressivas das potências europeias.
Muitos piratas, incluindo Barba Negra, começaram suas carreiras como corsários a serviço da coroa britânica, mas quando a guerra terminou, eles se viram sem emprego e sem opções. Barba Negra, como muitos de seus contemporâneos, era um homem em busca de fortuna e liberdade. Ele foi atraído pela vida de pirata não apenas por causa dos possíveis ganhos financeiros, mas também pela rejeição das normas sociais e legais de sua época. No entanto, a realidade dessa vida era brutal. Piratas enfrentavam riscos constantes, desde as tempestades e doenças até a captura e a execução. Barba Negra sobreviveu por tanto tempo quanto pôde, mas sabia que a corda estava sempre esticada ao máximo. O homem por trás da máscara, complexidade e contradições. Embora Barba Negra tenha cultivado sua imagem de pirata implacável, no auge da era de ouro da pirataria, poucos nomes inspiravam tanto medo e fascínio quanto Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Com sua aparência assustadora e sua reputação feroz, ele se tornou um dos piratas mais temidos dos 7 mares. Mas, para liderar com sucesso um navio pirata como Queen Anne's Revenge, era necessário mais do que apenas uma imagem intimidadora. Barba Negra precisava manter sua tripulação unida, leal e eficiente, navegando por um delicado equilíbrio entre autoridade e respeito. A base da autoridade, a imagem e o poder. Desde o início, Barba Negra compreendeu que a aparência era uma parte crucial do poder. Sua barba longa e trançada, muitas vezes com pavios acesos pendurados nela, não era apenas um capricho estético, era uma ferramenta de intimidação calculada. A tripulação sabia que seu capitão era um homem formidável, e a imagem de fogo e fumaça que ele projetava criava uma aura de invencibilidade. Essa aura de poder era reforçada por sua presença constante no convés. Barba Negra não era o tipo de capitão que se escondia em seus aposentos, delegando tarefas de longe. Ele estava sempre visível, observando tudo ao seu redor com olhos penetrantes. Seu olhar impassível transmitia a mensagem de que nada passava despercebido, o que encorajava seus homens a manterem a disciplina e o foco. A autoridade de Barba Negra, no entanto, não se baseava apenas em sua aparência. Ele era um líder eficaz porque entendia a importância da ação decisiva. Quando a situação exigia, ele não hesitava em punir os transgressores de maneira rápida e severa, estabelecendo um exemplo que mantinha todos em linha. Embora pudesse ser brutal, ele era justo, suas punições eram sempre proporcionais à ofensa, o que ajudava a manter a ordem sem alienar seus homens. O respeito, justo e generoso. Apesar de sua severidade, Barba Negra sabia que uma tripulação leal era fundamental para o sucesso de suas empreitadas. Ele não governava apenas pelo medo, havia uma dose significativa de respeito mútuo entre ele e seus homens. Este respeito era construído sobre a base de sua justiça e da maneira como ele recompensava seus seguidores. Um dos aspectos mais notáveis do comando de Barba Negra era sua política de distribuição de espólios. Diferente de alguns capitães que guardavam a maior parte das riquezas para si mesmos, Barba Negra assegurava que seus homens recebessem uma parte justa de todo o saque. Isso não apenas incentivava a lealdade, mas também motivava a tripulação a se empenhar nas batalhas e incursões, sabendo que seriam generosamente recompensados pelo sucesso. Barba Negra também se destacava por seu conhecimento das condições de vida a bordo. Ele sabia que a vida no mar era dura e que manter a moral elevada era crucial. Assim, ele assegurava que a tripulação tivesse acesso a suprimentos adequados, incluindo comida e bebida de qualidade, sempre que possível. Nos portos, ele era conhecido por permitir que seus homens se divertissem, desfrutando de um pouco de liberdade antes de voltar ao mar. Esse equilíbrio entre disciplina no navio e permissividade em terra firme fazia de Barba Negra um líder respeitado, que entendia e cuidava de suas tropas. A disciplina a bordo, regras claras e castigos rápidos. Barba Negra tinha regras claras para manter a ordem em seu navio. A tripulação sabia o que se esperava deles e o que aconteceria se quebrassem essas expectativas. Uma das regras mais importantes era a obediência imediata às ordens do capitão. Em tempos de perigo ou combate, ele não podia se dar ao luxo de lidar com a hesitação ou a insubordinação. Se alguém se recusasse a seguir uma ordem ou questionasse sua autoridade, a resposta de Barba Negra era rápida e decisiva. Porém, ele também sabia quando ser
Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, é uma das figuras mais icônicas da pirataria, mas sua vida familiar é menos conhecida. A lenda de Barba Negra frequentemente ofusca os aspectos mais pessoais e íntimos de sua vida. Para entender melhor quem era Barba Negra, é importante explorar o que se sabe sobre sua família e suas raízes, e como esses aspectos podem ter influenciado sua trajetória como pirata. Origens e família imediata. Barba Negra nasceu por volta de 1680 em Bristol, na Inglaterra. Ele era o filho de uma família modesta. Seu pai, Edward Teach, era um marinheiro e mercador que trabalhou em diversas embarcações e, eventualmente, estabeleceu-se como um comerciante. A mãe de Barba Negra, cuja identidade não é amplamente conhecida, provavelmente desempenhou um papel importante na educação inicial de Edward e na formação de seus valores. A vida de Barba Negra em Bristol foi marcada pela influência do ambiente portuário da cidade. Bristol era um centro comercial ativo na época, e o jovem Edward Teach teve acesso a uma variedade de experiências marítimas e culturais que moldaram sua visão do mundo. A cidade era conhecida por seu comércio marítimo e suas conexões com o Império Colonial Britânico, e esse ambiente teve um impacto significativo na escolha de carreira de Barba Negra. Carreira e relações familiares. Antes de se tornar um pirata notório, Edward Teach trabalhou como marinheiro e corsário. Sua trajetória profissional o levou a vários cantos do mundo, mas durante sua ascensão como Barba Negra, sua família imediata ficou relativamente fora dos holofotes. Não há muitos registros detalhados sobre seus irmãos ou outros parentes diretos, mas algumas fontes indicam que ele tinha irmãos que também estavam envolvidos no comércio ou na navegação. O que é mais notável é que, em sua transição para a vida pirata, Barba Negra se distanciou de sua família e de sua cidade natal. A escolha de se tornar pirata pode ter sido motivada não apenas por oportunidades financeiras, mas também pelo desejo de escapar das limitações de sua vida anterior e das expectativas sociais. Relacionamentos pessoais e família estendida. Embora a vida familiar de Barba Negra não tenha sido amplamente documentada, algumas fontes indicam que ele tinha relações pessoais importantes que influenciaram sua vida. Ele se casou com uma mulher chamada Mary, cuja história é envolta em mistério. Sabe-se pouco sobre Mary, mas ela é mencionada em alguns relatos como uma figura importante em sua vida pessoal. O casamento de Barba Negra com Mary pode ter sido um reflexo de sua busca por estabilidade pessoal em meio ao caos de sua vida como pirata. No entanto, o relacionamento deles não parece ter sido muito duradouro ou estável. Barba Negra frequentemente estava ausente, navegando pelos mares e enfrentando perigos constantes, o que provavelmente colocou uma pressão significativa em seu casamento. Além de Mary, Barba Negra também era conhecido por ter relações com várias mulheres em portos ao redor do mundo. Esses relacionamentos, muitas vezes informais e passageiras, eram comuns entre marinheiros e piratas, que frequentemente buscavam conforto e companhia durante suas paradas em terra. O impacto da família na vida de Barba Negra. A influência da família de Barba Negra na sua vida como pirata pode ser vista de várias maneiras. O ambiente de sua infância em Bristol, com sua ênfase no comércio e na navegação, forneceu uma base para sua futura carreira no mar. As habilidades e conhecimentos que ele adquiriu em sua juventude foram cruciais para seu sucesso como pirata. Além disso, a escolha de Barba Negra de se distanciar de sua família e buscar uma vida de pirataria pode ter sido uma forma de afirmar sua independência e liberdade. Obrigado por assistir. E até a próxima.